Fala galera, beleza? Então, vídeo de hoje, falar para você sobre início da VSL. Como é que você pode fazer para que a sua VSL seja chamativa já do início? Porque aqueles primeiros segundos ali, eles são muito importantes para que você prenda a atenção da pessoa para a história que você quer contar, para o problema que você diz que vai resolver. Então, se você não tiver uma boa introdução, os primeiros 10, 15 segundos ali, eles são primordiais para que você possa fazer uma boa VSL e aí para que sua copy realmente chame a atenção. E, claro, o objetivo final é que a pessoa fique até o final do seu vídeo. Ela entenda, puxa, vou ficar. Não, o cara me conquistou, me despertou alguma coisa em mim que eu quero ficar nesse vídeo para resolver meu problema. Que o cara que chegou ali veio por um anúncio que você segmentou muito bem, então ele sabe o que é que precisa, o que é que ele quer. Você já sabe qual é o problema dele. Agora, se ele vai ficar no vídeo, se ele vai sentir que aquilo realmente tem interesse para ele. E o que eu vou mostrar para você aqui são VSLs, o início da VSL para que você possa se inspirar. Vários inícios aqui, vários começos para que você possa imaginar e como que você pode de repente adaptar a sua VSL aí e ver se você está fazendo correto, beleza? Deixa eu silenciar aqui o meu queridíssimo telefone. Bora começar com a primeira aqui. Essa VSL primeira que eu vou fazer aqui, ela fala sobre como salvar o relacionamento com o meu filho. É o que diz. Então, vamos para ela. Olá, me chamo Rodrigo Maciel e preciso te contar como eu reconquistei o amor do meu filho após uma fase muito conturbada em nossas vidas. Eu fiz isso apenas implantando uma simples teoria que encontrei em um livro do início do século passado. Mas antes de tudo, deixa eu te fazer algumas perguntas muito importantes. Você também se sente perdido ou perdida quando o assunto é o desafio de lidar com os filhos adolescentes ou pré-adolescentes? Essa VSL aqui ela foi mudada, a gente mudou o início dela. Por quê? Porque a gente entendeu que ela não estava boa, não estava boa. O Rodrigo Maciel realmente é uma VSL inspirada numa história real. O Rodrigo, na época, ele tinha um filho de 8 anos, ele se separou da esposa dele e aconteceu que o menino ficou muito traumatizado com a história da separação e um dia o menino contou para a mãe dele que ele foi até a cozinha, quando ela estava fora, pegou uma faca de cozinha e tentou colocar essa faca no próprio peito. E aí, nossa, me arrepio até de falar da história. E aí aconteceu o seguinte, lá no meio da VSL, ele conta essa história. E eu dei ideia para ele, falei, mas que tal se a gente já começar com a tentativa de suicídio do seu filho? E ele, cara, sério? Eu falei, claro. E aí a VSL mudou e ela ficou assim. Eram 3 da tarde, meu filho estava sozinho em casa, quando de repente bateu uma grande tristeza. Em algum momento de infelicidade dele, ele resolveu ir até a cozinha, pegou uma faca de açougueiro daquelas enorme e resolveu colocar ela contra o próprio peito. O seu peito franzino e aquela faca afiada. Ele forçou aquela faca contra o próprio peito, mas ele não teve coragem de prosseguir. Então ele parou, se feriu um pouco, mas ele não prosseguiu. Graças a Deus que isso aconteceu. A partir desse momento, você vai saber a história da tentativa de suicídio do meu filho e como eu estabeleci novamente a conexão com meu filho de 8 anos após uma separação conturbada. E aí, você entendeu, né? A pessoa, todos esses problemas, a criança, essa VSL aí, ela era direcionada para pais que se separaram. Então, quando o cara se separa, a criança fica traumatizada, a criança fica totalmente desestabilizada na escola, é um baita de um problemão. Separação é um problema para todo mundo, mas especialmente para as crianças. E isso aí é o ápice, né? É o maior problema que pode acontecer. É tipo o mais absurdo que pode acontecer nessas situações. E aí a gente conseguiu colocar no início da VSL isso. O que acontece? A VSL converteu muito bem e deu certo. Então, tenha cuidado se o melhor da sua VSL não estiver guardado lá no meio. Tá, mas eu posso repetir? Pode. Você pode trazer aquele trecho mais legal da sua VSL, traz para o início. Sabe aqueles filmes que tem flashback? Tem aqueles déjà vu, que eles colocam no início a melhor parte do filme, e aí depois eles começam contando a história do filme, já começa assim, ó, pá! Já pega a pessoa, meu Deus do céu, a criança tentou se suicidar, que loucura! Que loucura. Se eu não cuidar, o meu filho também vai querer fazer isso, porque eu me separei há pouco tempo. Você entende?
Isso leva a pessoa. Vamos embora então, vamos agora para mudando agora totalmente de assunto para uma copy de INSS. Ele fala aqui sobre copy para INSS, questão de concurso para INSS. E ela começa assim: você quer muito ser aprovado no próximo concurso do INSS, mas não tem a mínima ideia por onde começar? Você está se sentindo completamente perdido e com dificuldades para organizar os seus estudos? Você não sabe quais são os assuntos mais importantes? Você também acredita que precisará de muito tempo livre? Bom, eu tenho uma boa notícia para você. Nos próximos 5 minutos eu vou te mostrar como você pode ser aprovado no próximo concurso do INSS. Ponto. É isso aí. Essa VSL daria para ser melhorada esse início aqui, mas ela conseguiu dizer as dores que o cara que estuda para passar no concurso do INSS está passando e a principal promessa está aqui. A partir de agora ele me disse o que eu estou passando, ou seja, eu penso que tem que estudar muito, eu penso que tem que ter muito tempo, eu não sei como estudar, tem que estudar, mas o que, como, eu não sei. E ele está me prometendo aqui que eu vou, nos próximos 5 minutos, que nem sempre é 5 minutos, ele vai me dizer como é que eu posso fazer para passar no concurso do INSS. Como ser aprovado no concurso do INSS. Bem no fim de tudo, você tem que vender o que o cliente precisa, falar o que ele quer ouvir, né? Vender o que ele quer e entregar o que ele precisa. Você entende? Durante a VSL você vai explicar o método, mas no início você precisa vender o que ele quer ouvir. O que ele quer ouvir? Ele quer ouvir algo que seja sobre passar no INSS, então você passa aquilo. Essa aqui é uma VSL que fala sobre Loto Fácil. Pessoal que vende método para você acertar a Loto Fácil toda semana. E aí ela começa de um jeito diferente, olha só. Você acredita em sorte? Eu falo de sorte mesmo, daquele tipo que deixa a gente boquiaberto a depender da situação. Daquelas que a gente nem espera e de repente, pá, acontece. Sorte, por exemplo, ao ganhar uma rifa que a gente só comprou para ajudar alguém, ou um bingo beneficente, ou até mesmo uma bolada como prêmio ou um jogo de loteria, que a gente só jogou para facilitar o troco do caixa da loteria mesmo. Seria incrível, né? Pois é, se isso acontecesse quase sempre, ou sempre. Olha, muitas pessoas acreditam em sorte, o que em algum momento na vida ela irá nos ajudar, se for da forma certa. Mas eu gostaria de perguntar para você agora, você acredita que nós podemos interferir na sorte e fazer com que ela sempre esteja ao nosso favor? Isso pode até parecer estranho ou quase impossível, mas antes de você responder essa pergunta, dá só uma olhada nisso aqui. E aí ela coloca os vídeos de pessoas ganhando na Loto Fácil. Então ela está falando de sorte, ela está falando de loteria? Não. De ganhar na Loto Fácil? Não. De você ir na lotérica? Não. Ela está falando sobre a pessoa ter sorte. E ter sorte é bom? Pô, ter sorte é maravilhoso. Claro que é bom ter sorte. Agora, você precisa ter o quê? Entender que ela precisa dizer sobre falar o que o cliente quer, entregar o que ele precisa. Aí a sua VSL vai estar completa. Aí você realmente vai entender que você vai ficar até o final do vídeo. Afinal, ela está falando sobre ganhar na loteria, está falando sobre sorte, cara. Pô, eu interferi na minha sorte. Pô, isso é legal. Vamos para mais uma aqui. Tem uma aqui sobre uma muito interessante aqui, que ela fala sobre aqui, protocolo gelatina. Essa VSL aqui é bem interessante mesmo, olha só. Ela fala sobre emagrecimento. Vamos ver aqui, ó. 4 minutos pela manhã. É isso mesmo. Esse é um tempo necessário para você secar toda a gordura da sua barriga. Olá, eu sou o Marcelo e nessa breve apresentação você vai descobrir como minha esposa Beatriz, mãe de 2 lindas meninas, emagreceu 17 quilos em apenas 33 dias. Parece surreal, né? Mas ela dissolveu toda a gordura do seu bumbum e dos quadris, dos braços e do rosto e saiu disso, coloca a foto da pessoa, para isso. Mas antes, preciso falar para você a nossa história. Já havíamos tentado de tudo: academia, exercício em jejum, dieta cetogênica, cortamos carboidratos, ingerimos todo tipo de chá que você possa imaginar, tônicos, e nada adiantou. Mas tudo começou a dar certo e ele conta a história. Você vê que essa VSL aqui, ela já é mais assertiva, né? Pá! Já começa dizendo que a pessoa vai perder peso em tanto tempo com tal produto e deu. Quanto tempo que ela leva, o que ela precisa fazer todo dia, a promessa muito
específica, ela faça com que a pessoa... Ah, olha aí, é o que eu preciso. Porque tem dois tipos de cliente. Aquele que é mais sentimental. É claro que quando você vai fazer você vai entregar, vai fazer o seu anúncio, né, no Facebook ADS lá, no Instagram, no Google, você não consegue definir, por exemplo, pessoas que são mais emocionais para pessoas que não são, né? Não tem como fazer isso. Ou até tem uma técnica lá que dá para fazer isso. São pessoas que são mais, que têm interesse em desenvolvimento pessoal, por exemplo, e você coloca junto com questão de emagrecimento. A pessoa quer evoluir, uma pessoa que é focada em autodesenvolvimento e tal. É só uma dica. E aí, você não tem como definir isso, mas na copy, na VSL ali, você precisa entender como é que você vai fazer o início que a pessoa pare. A pessoa que é emocional, que quer ser tocada, quer que você entenda, puxa, a vida dela é difícil. E aquela que chega assim, cara, você tem a solução para o meu problema? Tem, tá, então me mostra aí que eu vou comprar. Se for boa, eu já compro agora. Tem esses dois tipos de cliente. E a sua VSL precisa conversar com esses dois clientes. O que quer pá, na hora. Tem cliente que se você fizesse uma VSL de 1 minuto falando que você tem, ele compraria já em 1 minuto. Mas tem aquele cara que você precisa quebrar todas as objeções para que você possa fazer ele clicar no botão e ir em frente até o checkout, né? Bora mais uma aqui para a gente terminar por aqui. Tem essa aqui de piscicultura, cultivar peixes em casa. Tem a do sono e tem uma outra de emagrecimento aqui também. Eu tenho uma também de emagrecimento. Muito interessante aqui. Essa aqui eu vou terminar com essa VSL aqui, porque para mim, pessoalmente, foi uma das melhores VSLs que eu já gravei. Por quê? Porque essa VSL aqui sobre emagrecimento, ela mata uma pessoa no início da VSL. Ela mata uma pessoa obesa já no início. A pessoa se casou, tá indo para a lua de mel, e de repente ela senta no assento do avião, na poltrona do avião, só que não cabe ela é muito gorda, né? A pessoa é muito obesa e tal, né? Ela tá fora de forma e tal. E aí, de repente, a aeromoça chega para ela e fala, senhora, a senhora não tá cabendo aí, a pessoa do lado não tá confortável. A senhora vai ter que sair, ir lá no guichê, comprar outra poltrona para que a senhora possa voltar. Não tem condições. E ela achou aquilo uma ofensa, ela se ofendeu com aquilo, achou aquilo, nossa, né? Ela se emocionou com aquilo, entende? Ela ficou muito tocada com aquilo. E começou a passar mal, começou a passar muito mal, caiu no chão, quase desmaiou. Chegou um médico que estava a bordo do avião, foi falar com ela e aí olhou para o marido e disse, cara, sinto muito, mas a sua esposa, ela não vai sobreviver. E começa assim a VSL. Mas eu vou ler para vocês aqui. Voz da aeromoça. Senhora, lamento que você precise comprar outra passagem. Você é muito grande para o assento. De repente, passa um tempo, né, tem uma introdução, e aí essa mesma aeromoça começa a gritar. Precisamos de um médico, com urgência, por favor. Há um médico a bordo, depressa. E aí, toda essa VSL aqui foi feita com uma trilha e tudo mais. A voz do médico. Lamento, mas a sua mulher sofreu um grande choque e pode não sobreviver. Eu sinto muito. A partir daqui ele começa a VSL. É incrivelmente difícil para mim falar sobre esse ocorrido. É profundamente emocionante para mim e foi um dos episódios mais dolorosos da minha vida. Mas por uma estranha reviravolta do destino ou pela vontade de Deus, tudo isso nos levou a uma estranha descoberta em uma ilha na Tailândia. Esse poderoso segredo só é conhecido pelos povos nativos dessa pequena ilha e nós tropeçamos nele, assim, por um acaso do destino. Você precisa entender, vamos finalizar por aqui, eu preciso dar mais uma dica para você aqui, bem interessante, sobre a estrutura da sua VSL. Você começa falando com o seu lead, essa parte emocional, né, de atacar a dor, precisa atacar a dor. Mas como você faz isso? Se coloca no lugar. Por exemplo, esse dia eu gravei um material para insônia aqui. E aí o cara falou, se você tem insônia, não sei o que. Cara, eu tenho insônia. Eu, o locutor Jailson, eu tenho insônia. Hoje, eu tenho insônia. Eu sei o que um cara com insônia passa. No meu caso, por exemplo, eu acordo às 3, às 4 da manhã,
E aí fico olhando para o teto até às 6 da manhã, e aí eu comecei a contar a minha história na VSL do cara e mandei para ele. Cara, se tu gostar da história, ele adorou e a gente usou. Mas por que isso? Porque você tem que usar as coisas reais. Você tem que usar artifícios de vida real. Eu contei com um detalhe, quando chega às 6 da manhã, eu tenho sono. Porque às 6 da manhã eu quero continuar na cama, não quero acordar. Aí eu durmo até às 7. Meu despertador toca, me avisando que eu estou atrasado, eu saio correndo, tomo um café rápido, vou para o trabalho, chego atrasado no trabalho meu chefe briga comigo, eu faço um trabalho errado, sou demitido, pego o trânsito, bato meu carro, volto para a empresa, sou demitido, chego em casa, às 7 horas da noite, a minha esposa fala para mim, você esqueceu meu aniversário de novo? Eu tô em que lugar que eu estou na sua vida? E ela sai de casa. Naquele dia ele bateu o carro, ele foi demitido porque dormiu no trabalho, ele bateu o carro, foi demitido e ainda perdeu a esposa. Tudo por causa da insônia. Entende? Então eu coloquei um pouquinho da minha experiência por ter insônia com uma vida real e aí o resultado aconteceu. Então você precisa ter isso. Essa parte do lead, parte emocional, a promessa, por que ele deveria assistir é importante. O background da história, como é que você descobriu, como você chegou até aquele método. Tem que ser uma coisa incrível, sabe? Algo que ele nunca viu antes. Tem um mecanismo único do problema, que é explicar por que essa pessoa tem aquele problema. O que causa a insônia? A insônia é causada pelo quê? Eu preciso entender o meu problema. E aí tem o mecanismo único da solução. Como você pode me trazer a solução para a minha vida, para aquilo ali? Quando você traz a solução, aí é quando você consegue então, você me dá background para que eu possa entender e comprar o seu produto. E aí tem a emoção forte, uma prova muito forte de que realmente funciona. Ainda assim, você precisa ter um momento de introduzir o seu produto. Vai introduzindo o produto de forma aleatória. Durante a VSL vai falando. Então, no método tal, não é assim, o meu e-book, né, o meu livro digital. É um método, dê valor a ele, algo que seja realmente incrível. Dê um nome, não chama de e-book, chama de livro digital. Chama de método, para que você possa realmente passar para a pessoa que tem um método. Faz a chamada para ação antes do final. Antes de falar. Então, se você clicar no botão abaixo, e aí o botão abaixo vai começar a aparecer, você vai ter isso, isso e isso. Aí você começa a fazer o fechamento, escassez, garantia, questão de autoridade, para que você possa fazer então o fechamento e aí a venda. Mas entenda, a VSL, falando sobre inícios, né? Precisa ter, você viu tanto início legal aqui? Precisa ter isso. Início que realmente faça a pessoa ficar na VSL. Não é só uma VSL boa. A sua VSL, ela vai ter momentos especiais nela. Identifica ele e coloca ele no início. Aquele déjà vu, sabe? Pá, e de repente, entendeu, né? Gente, vou finalizar por aqui. Se você precisar de um locutor para gravar sua VSL, conta comigo, estou por aqui, a gente grava sua VSL em até 24 horas o áudio e fazemos também a edição do vídeo em até 4 dias. A edição do vídeo feita em até 96 horas aqui na produtora, tá bom? Ficou à disposição, aquele abraço, até!